A mensagem dessa noite, ela vai ajudar você a você se conhecer melhor. Talvez se você conhece alguém que vive em depressão, desanimado da vida, pede para ele ouvir essa mensagem. Porque muitas pessoas, se entender, se conhecer melhor, você vai sair da depressão facilmente. Alguns vão ter um pouco mais de dificuldade, de mais tempo, para poder sair da depressão. E eu quero citar aqui não apenas a depressão, às vezes o desânimo, a falta de vontade. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. O texto que nós lemos, o contexto dele, é um pouquinho antes da crucificação do Senhor Jesus. Ele estava no Getsêmani. Ele foi no Getsêmani com os seus discípulos. E ele começou a orar ali com os seus discípulos. Porém, ele se afastou um pouco, e quando ele voltou, ele os achou dormindo. Então Jesus diz a eles: nem uma hora vocês conseguem vigiar comigo, orar comigo? E depois ele diz assim: vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Em Gálatas, capítulo de número 5, o apóstolo Paulo nos ensina que há uma batalha, diácono Paulo, entre a nossa vontade da nossa carne com a vontade do nosso espírito. Irmão Leandro, você falou no começo da mensagem que esse texto pode ajudar alguém que está em depressão. Esse texto pode ajudar alguém que está desanimado. Muitas pessoas me procuram pedindo ajuda. E isso não é agora não. Isso já é mais de 10, 15 anos. As pessoas me procuram, estão em crise. A pessoa está dentro da igreja e ela está em crise. Pessoas de dentro da igreja me procuram, de outras igrejas me procuram e falam assim: irmão Leandro, eu estou dentro da igreja, eu sou membro, eu sou obreiro, mas eu não tenho alegria. Só que eu não tenho nem com quem falar na igreja, porque se eu falar isso, eles já vão falar que eu estou desviado. Nós temos uma sensibilidade muito pequena, de forma geral, com os nossos irmãos. Às vezes um irmão quer se abrir com a gente, quer falar de alguma coisa, e você indiretamente manda ele calar a boca. O irmão quer confessar para você uma fraqueza, e você já fala para ele: não, irmão, nem fala isso, senão o diabo vai escutar. Rapaz, o diabo está vendo que ele está fazendo coisa errada faz tempo. Você vai falar para o irmão não falar, que o diabo vai escutar? Você mandou ele calar a boca. Ele não tem com quem se abrir. Antigamente você não ouvia falar que evangélico se matou e se suicidou. Hoje em dia é bem mais normal. Até pastores se matam. Não tem com quem conversar, não tem com quem se abrir. A palavra de Deus diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros, não para você ser perdoado, mas para vocês serem curados. Eu me lembro de um pastor que teve vários problemas e se afastou da igreja. Eu estava com outro pastor amigo dele, liguei para ele, falei: ó pastor, ele está aqui na linha, conversa com ele. E daí passei o telefone para o pastor. Quando o pastor foi conversar com ele, com outro pastor que estava afastado, deu para mim ouvir ele falando assim: pastor, né, eu estou quebrado, eu estou arrebentado. Sabe qual foi a primeira fala do pastor que estava comigo? Não fala isso, irmão, não fala isso não. Eu falei: pronto, mandou ele calar a boca. E na hora eu vi que ele não falou mais nada. Daí só o outro pastor que falou. Meu irmão, você imagina se você fosse no médico, e a hora que você fosse falar onde é a tua dor, o médico falar para você: não fala isso não, fica quieto. Tem coisas, irmãos, que era só a gente pensar um pouquinho, que a gente vê que não faz sentido. Eu não estou falando para você ficar trazendo maldição na tua vida, verbalizando maldição. A palavra de Deus, se você te mostra fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. Mas isso é de forma aberta. Você não tem que ficar mostrando para os outros que você está fraco. Mas para um conselheiro, para uma pessoa de oração que vai te ajudar, você tem que mostrar onde está a tua dor, para ele poder te ajudar. Não abra o teu coração para qualquer um, para quem não se importa com você, para quem não é temente a Deus. Mas existem homens e mulheres de Deus que não vai sair esparramando da tua vida para as pessoas, mas vão te ajudar em oração. Nós precisamos melhorar, irmãos.
As pessoas precisam olhar e por que as pessoas me procuram? Porque elas escutam eu falando isso. Elas, não, nesse irmão vai dar para me abrir com ele. Irmão, tem gente com desejo de se matar, tem gente com desejo de adulterar, tem gente com desejo de fazer coisas abomináveis. Quem confessa tentação, não confessa pecado. Mas nós não deixamos a pessoa confessar a tentação. Irmão, você está com desejo de adulterar? Isso é um demônio que está dentro de você. E é demônio nada, isso é hormônio. Quase um demônio, mas é hormônio. Se não deixa o irmão confessar a tentação, ele vai confessar o pecado depois. Irmão, é só você parar para você pensar um pouco. Não é melhor prevenir do que remediar? Mas por que no mundo espiritual a gente deixa estourar o tumor primeiro para depois procurar ajuda? Porque a gente não acha porto seguro, nós não temos com quem conversar, nós não temos para quem confessar as nossas fraquezas. Os adolescentes não têm para quem falar. E se você for obreiro então, não, o diácono Paulo tem que estar lá em Atos dos Apóstolos, tem que estar cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, tem que ser igual a Estevão. O evangelista Paulo então, esse aí só a sombra dele tem que passar e está curando. Nós damos risada, irmãos, mas nós cobramos isso dos nossos líderes, dos nossos obreiros. E às vezes colocamos um jugo em cima dos irmãos terrível. Eu vou falar na tua face, mas não falar na tua cara. Se você não está orando, você está encaminhando para o inferno. Mas a pessoa daí está tudo em pecado, está tudo em adultério, para não falar outros nomes de pecado. Daí você chega lá e aponta o dedo na cara do teu irmão. Você tinha que ter apontado o dedo no nariz dele, quando você viu que ele não estava indo mais para a igreja, quando ele estava brincando com o pecado, quando ele lá não lia mais a Bíblia. Irmão, esse programa de televisão é do diabo. Não perca tempo com isso não, irmão. Pergunta para o teu irmão, irmão, você está orando? Não estou. Você está estudando a palavra? Não estou. Irmão, você está brincando com coisa que você não deve de brincar. Fala isso antes. Depois que o irmão está arrebentado, ele não precisa mais de condenação. Ele precisa de amor. Ele precisa de cuidado. Ele já sabe que ele está quebrado. Precisa você ir lá e falar para ele. Bem que a Bíblia diz que o orgulho vem antes da queda. Ainda usa versículo bíblico para provar que o irmão ele já está quebrado, agora ele precisa ser amado. Mas quando ainda ele tem força, aí você pode corrigir. Você pega o teu filho, que teu filho caiu de bicicleta, arrebentou, está tudo quebrado. Você pega a cinta e dá uma surra nele, você vai tratar ele primeiro, depois nós vamos conversar. Mas você já poderia ter corrigido antes. Na vida espiritual não é diferente. Você quer falar alguma coisa para o teu irmão? Cobra ele agora, que ele está bom. Irmão, estou olhando o irmão aí, está andando com umas companhias meio ruins, hein? Você tem certeza que essas companhias é de Deus, irmão? Estou vendo o irmão pouco na igreja, hein? Irmão, culto de oração, culto no lar. O irmão está lendo a Bíblia em casa? É isso que a gente devia te fazer. Mas a gente fica apontando para o irmão. Irmão, esses programas que o irmão está fazendo aí, assistindo, essas postagens do irmão aí. Eu prefiro alguém que esteja debaixo do meu pastoreado, que assiste novela, mas que estuda a palavra e ora, do que alguém que não assiste novela e também não estuda a palavra e também não ora. Pois por que, irmão Leandro, o irmão prefere isso? Porque aquele que está estudando a palavra e está em oração, qualquer hora o Espírito Santo vai falar com ele: filho, esse programa, essa conversa, esse lugar que você está indo, não é de Deus. Mas agora se eu ficar pegando na mão do irmão e dizendo para ele: esse programa você pode assistir, esse programa você não pode assistir, essa não é minha função. O Espírito Santo convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça. Eu tenho que fazer você ter comunhão com o Espírito Santo, te ajudar a ter intimidade com Ele, ter intimidade com Deus. E você vai sentir o cheiro do pecado, você vai sentir a aparência do mal, você vai sentir a cilada do inimigo, e você vai se escapar.
Tem coisa que nem eu vou saber se é pecado ou se não é. Vai cair eu e você na cilada do diabo, uma armação que o diabo aprontou. Mas se nós estivermos conectados com o Espírito Santo, o Espírito Santo vai falar: não pisa aí não, que aí é um laço do inimigo. Eu me lembro de uma vez, cheguei no culto, igreja grande, o dirigente chegou em mim, estava obreiro: irmão Leandro, você pode pregar para nós hoje? Sim, posso pregar. E sentei. Passou uns 15 minutos, chegou um pregador famoso, sentou do meu lado, meu amigo, e o meu dirigente da igreja chegou nele e falou assim: você prega para nós hoje? Eu pensei, ele está de brincadeira comigo, né? E rodou o culto, o irmão pregou, ninguém veio falar comigo. Eu falava: Jesus, me dá graça para mim escutar essa pregação, porque pensa num rapaz que está chateado com isso aqui. E eu fui para casa, cheguei em casa, tranquei a porta do meu quarto, orei, falei: Senhor, eu estou querendo agir na carne e não deixar isso barato. O Senhor falou comigo: filho, fecha a tua boca, porque essa é uma cilada do diabo para você. Fiquei quieto, fui no próximo culto, sentei lá no mesmo banco, mesma cadeira lá no púlpito. O mesmo dirigente chegou para mim e falou: irmão Leandro, você prega hoje para nós? Eu dei risada. Falei: irmão, você está falando sério? Tem o telefone do meu amigo aqui, pode ligar para ele, chama ele, eu não vou me ofender. Tem mais presbítero aí, ó. Tem homem aí pregador para pregar aí. Para que o irmão vai fazer isso? Não, mas hoje é o irmão que vai pregar, né? Falei: irmão, pode chamar outro, eu não preciso disso, irmão, eu não vivo disso. Gosto de pregar, sou apaixonado por pregar, aumenta a minha autoestima, mas eu não sou viciado nisso. Demorou para eu me libertar disso. Mas hoje, irmãos, se o irmão me proibir de pregar no púlpito, eu prego na rua, prego na internet. Um pregador me ligou: irmão Leandro, não tenho visto você pregar nas igrejas. Falei: mas você está bom de olho, você está enxergando bem. Mas o que está acontecendo? Falei: não, agora não tem agenda, ninguém me chama. Você está pregando aonde? Está pregando em algum lugar? Nos becos e valados, nas praças, eu prego ali. Ele deu risada. Irmão Leandro, precisa aprender mais com o irmão, porque quando eu não tenho agenda, pensa uma depressão que dá em mim. Falei: em mim dá também, mas eu vou pregar na rua, na internet, em outro lugar, que não dá para enterrar o talento. Queridos, aonde nós estamos querendo chegar com essa conversa? O espírito e a carne. Só que nós temos a tendência de fazer bem o que o diabo quer. O que o diabo quer que você acredite? Eu não peco porque eu sou bonzinho. Eu peco porque eu sou mau. Eu vou te mostrar que não é bem assim essa conversa. Vamos supor que tem um irmão aqui da minha esquerda que tem cometido bastante coisas erradas, tem dado mau testemunho, não tem frequentado a igreja como deveria, não está estudando a palavra, não está orando e dando mau testemunho. E outros pecados que a gente poderia incluir. Mas tem um outro irmão aqui do nosso lado, da mesma idade desse irmão, mesmo tempo de crente. Esse irmão tem orado, consagrado a sua vida, praticado a palavra, tem buscado ao Senhor, tem congregado e tem dado bom testemunho. Vamos chegar para esse irmão aqui e vamos perguntar para ele: irmão, o irmão então não está estudando a palavra, não está se consagrando, não está se dedicando ao Senhor? Não. Quanto tempo faz? 6 meses. Beleza. Vamos chegar no outro irmão, vamos perguntar: irmão, você tem estudado a palavra? Eu duvido que uma pessoa que está dando bom testemunho vai falar que não está. Me traga essa pessoa que não estuda a palavra, não ora, não pratica a palavra, não teme a Deus e que está dando bom testemunho. Traz ele aqui. Eu vou perguntar para ele que unção que ele recebeu. Eu tenho certeza que esse irmão vai falar: não, irmão, tenho praticado a palavra, eu tenho orado, mas quanto tempo faz que o irmão está fazendo isso? 6 meses. Beleza. Vamos fazer um teste então, se ele está fazendo isso porque ele é bonzinho e se ele está fazendo isso porque ele é mauzinho. Vamos falar para esse irmão: irmão, o negócio é o seguinte: a partir de hoje o irmão vai ficar 6 meses praticando a palavra, orando, se consagrando, andando com gente que está cheio de Deus.
E vamos ver o que vai acontecer. E vamos pegar esse irmão aqui, vamos falar para ele, você vai ficar sem Bíblia, você não vai orar, porque nós não vamos deixar, por 6 meses, você também não vai congregar, e vamos ver o que você vai, você só vai andar com gente que não presta. Depois de 6 meses, o que você acha que esse irmão vai estar fazendo, e o que esse outro irmão vai estar fazendo, irmãos? Você acha que esse irmão vai estar cheio de pecado, praticando a palavra em oração, alimentando o seu espírito e mortificando a sua carne? E esse outro que estava cheio de Deus, dando bom testemunho, agora alimentando a sua carne e mortificando o teu espírito? Por isso que eu disse que essa mensagem ajuda muita gente que está em depressão, que está frustrado. Porque se ele entender que a questão não é ele. Se você me pegar, me proibir, me dar um jeito de tirar a Bíblia de mim, não deixar mais eu estudar a palavra, não orar mais, andar só com gente que não presta, você vai ver, irmão, é questão de tempo, o espírito se enfraquece, é consequência. Então isso é matemática. Não é questão da tua índole, por mais que tem uns que tem uma índole, isso aqui só Deus na causa, que era o meu caso antes de se converter. Pensa num camarada que se brincar, irmãos, o velho homem, o meu velho homem, o bicho está ali debaixo da terra enterrado, querendo sair todo dia, querendo ressuscitar todo dia. Eu ponho terra em cima dele, ponho pedra em cima dele e ainda jogo um concreto por cima. E o homem está ali, ó, tentando ressuscitar todos os dias. Eu não entendo, eu nem vou falar de mim. Tem um amigo que foi curado de um câncer terrível, que os médicos já tinham falado para ele, olha, felizmente não tem o que fazer, tomou teu corpo inteiro. Eu vi o laudo, eu vi o exame médico dele, toda a parte dele, essa parte que o cérebro controla o corpo, esqueci o nome agora, a espinha dele, a medula dele, estava tomado, já estava chegando no cérebro, dentro das artérias dele, o tumor já estava entrando. Eu posso pedir para ele tirar uma foto desse laudo e mandar para os irmãos. Eu vi o laudo. A igreja orou, nós jejuamos, Deus curou esse homem. Quando ele chegou lá, os médicos, onde você fez tratamento? Não fiz tratamento nenhum. Não, mas o teu exame aqui não consta mais nada, não aparece mais nada. Não, você está fazendo tratamento. Ele falou, não estou. Vocês mandaram eu esperar para sair o medicamento do governo, uns 40 mil reais o medicamento, caro, 20 mil, 40 mil reais, quem sabe, quem faz quimioterapia sabe disso aí. Mas resumindo a história, Deus curou ele, e ele saiu testemunhar. E eu, às vezes, levava ele para algum lugar. Eu quase falei o nome dele aqui. Eu vou falar o nome dele, Roberto. Eu falei, Roberto, não está certo esse teu testemunho. Do jeito que você conta, quem tiver com câncer não vai se singularizar com você. Mas por que você está falando isso? Quantas vezes eu vi você chorando, e eu nunca vi você no teu testemunho contar que você chorou? Quantas vezes eu vi você desanimado, e eu nunca vi você contar no teu testemunho que você estava desanimado? Do jeito que você conta o testemunho, você nunca pensou em desistir, você nunca pensou em se entregar. E daí quem está com câncer quase morto, pensando, decidido já a desistir, ele vai falar, não, eu não tenho a fé desse irmão. Ele nunca vai crer no milagre na vida dele. Conta a verdade, conta as tuas fraquezas. É verdade, irmão Leandro, você está certo. Daí ele começou nos testemunhos dele. Ele ia contar, irmão, mas teve dias que eu desisti da vida. Teve dias que eu falei, mas será que Deus está me vendo? Teve dias que eu falei, não sei se eu vou ser curado. O que vai acontecer comigo e a minha esposa e a minha família? Mostra que você é ser humano. Superman, eu só conheço um. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse é o único Superman que eu conheço. O resto de nós sofre, sente dor, sente frio, sente medo. E a gente vai pregar e não conta nossas fraquezas. E daí a pessoa que está te ouvindo, você contando coisas tremendas, fica imaginando assim, eu nunca vou chegar no nível desse irmão. Esse irmão não deve sentir vontade de mentir, de cobiçar, de adulterar. Do jeito que ele prega, Deus tirou o velho homem dele, esmiuçou o velho homem. Só tem uma nova criatura e não é verdade. Eu saí da Santa Ceia hoje, de manhã, onde nós estávamos, saí na rua, parece que as mulheres ficaram 30 vezes mais bonitas. Eu falei, o que aconteceu comigo, Senhor? Eu acabei de sair da pregação, não vejo uma mulher feia, tudo ficou bonita. E a gente tem vergonha de falar isso.
Cheguei em casa, fui dobrar meu joelho para orar. Falei, o que está acontecendo? Num culto abençoado desse eu fiquei desse jeito. Falei, não, Satanás, eu não vou desistir não. Entra na terra aí, velho homem, teu lugar é morto, é enterrado. Não vou te dar nada para você comer não, vai passar fome. Me tranquei no quarto, fui orar. Agora o pregador prega, não conta suas fraquezas, conta de um jeito que depois de Jesus ele é o segundo na terra. Como que a pessoa vai se familiarizar com você e acreditar que a que está te ouvindo pode experimentar o que você experimentou, se você conta de um jeito tão fantástico? Eu vejo o testemunho dos irmãos. Eu estava lá, eu sei que não foi daquele jeito, só conta as partes bonitas do testemunho. A parte que ele teve medo, a parte que ele duvidou, ele não conta. E às vezes quer interferir no meu, porque eu estava junto com ele lá, eu cheguei, ele estava lá sofrendo com o demônio, eu tive que ajudar ele, e na hora de ele contar o testemunho, ele dá um jeitinho de contar que não sofreu. Eu falei, que sem vergonha, rapaz, sofreu sim, lá não estava conseguindo expulsar, foi eu que ajudei. Conta as tuas... Eu tenho testemunho de monte, e não tenho vergonha de contar testemunho não, eu conto um testemunho e já conto um testemunho em seguida. Mas para que ficar mostrando só as tuas... Os irmãos vão falar assim, não, esse irmão aí... Um dia um jovem chegou em mim, eu queria ser igual você, irmão Leandro. Mas no quê? Você gosta de orar, você gosta de jejuar, você gosta de estudar a palavra. Eu falei, quem te falou isso? Mas eu vejo você fazendo, mas o fato de eu fazer não faz dizer. Você acha que eu gosto de passar fome? Eu vou trabalhar, rapaz, sem comer e sem beber, 24 horas sem comer, você acha que eu não sinto sede? Dele assustou. Gosto de orar, irmão, mas não gosto de orar muito não. Gosto de estudar a palavra, mas não gosto, tem hora que dá vontade, dá preguiça de ficar procurando palavra ali que eu não sei o que significa. Tem hora que dá preguiça de pesquisar mais um tema. Falei, rapaz, você está equivocado. Eu faço isso para o velho homem ficar enterrado. Eu faço isso para o velho homem não ressuscitar. Eu quero compartilhar algo com a igreja. Eu não sei se eu já falei isso para os irmãos. Eu vou resumir alguns testemunhos aqui, porque de repente Deus tem algo preparado para a gente ainda hoje. Ao mais. Deus me mostrou que essa fala, o teu passado não te define. O Senhor falou para mim que essa frase está errada. Eu falei, tá bom, Senhor, mas o que seria o correto? O Senhor falou para mim, o teu passado te define sim. O que você é hoje é consequência do teu passado. Essa frase aí está escrito na palavra de Deus. Esses profetas curam o meu povo superficialmente. Hoje eu ouvi, tia Tonha, o nome do remédio lá. Tem um remédio que tem trigo dentro dele, né? É placebo. É só para... como nós vamos fazer teste de um remédio, eles pegam lá 100 pessoas. Para 50 eles dão placebo, para 50 eles dão um remédio de verdade. Para eles verem o resultado. E tem médico que faz isso, que tem gente que quer tomar remédio. Quer tomar remédio, não, doutor, me dá um remédio aí que eu vou sarar. E o médico sabe que ele não tem nada, dá placebo. É um medicamento que parece que tem trigo dentro, alguma coisa assim, uma farinha lá. Mas não é medicamento, só parece que é. Tem gente que está fazendo isso com os crentes. Deus falou assim, esses pastores, profetas, estão curando a ferida do meu povo de forma superficial. Está dando placebo para os crentes. Eu vou te mostrar. O teu passado não te define. Você é filho de Deus. Não importa o que você fez no passado. Não importa. Você tem que entender que você é filho de Deus e que Deus te ama. Levanta e anda. Sai dessa depressão. Irmão, isso está curando a pessoa superficialmente. Você está dando uma motivação para ela superficial. Você tem que tratar a pessoa e falar para ela. Você tem que entender que nós, antes de termos Jesus Cristo, a palavra de Deus diz, nós éramos filhos da ira. Nós éramos filhos do diabo. Essa que é a verdade. O nosso passado sem Cristo, éramos filhos do diabo, filhos da ira. Paulo ainda dá as características. Andávamos segundo nossos pensamentos, fazendo o que a nossa carne queria. Mas hoje, em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus.
Como que o teu passado não te define? Como que o teu passado não te... Daí a pessoa vem para a igreja toda motivada. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. E escuta uma pregação dessa do placebo que cura a ferida. E vai embora para casa. E nem chega em casa, já encontra uma mulher na rua e já vai pecar com ela. No outro dia está em depressão. Eu não presto mesmo. Eu ouvi uma palavra tremenda. O irmão falou que Deus está comigo, que eu estou cheio de Deus. Mas por que eu não venço o pecado? Porque não te dão a vitamina certa. Porque não te dão o remédio certo. Porque não tem coragem de curar a tua ferida. Porque tem medo de tratar a tua ferida, talvez porque nem tem o remédio, e fica te enganando com palavras bonitas, para exaltar o teu coração. Eu já passei por psiquiatra, eu já fui pregar e o pastor falou assim, eu trouxe um louco para pregar, eu falei, trouxe, a palavra de Deus diz assim, para os que, o evangelho é loucura, para os que se perdem, mas para nós que somos filhos de Deus, é poder de Deus. O evangelho é loucura para os que se perdem, mas para nós, o evangelho é poder de Deus. Trouxe um louco sim, eu não tenho vergonha de falar isso não. Passei por psicóloga. Eu lembro que o primeiro encontro que eu tive com a psicóloga, ela falou para mim assim, Leandro, você é uma pessoa boa, você tem que acreditar nisso. Você tem que acreditar que você é uma pessoa boa, que todo esse mal que está acontecendo com você não é culpa tua. Eu já falei, é culpa minha sim, doutora, é culpa minha sim. Ela já ficou doida, é culpa minha sim. Eu não estava dormindo direito, eu não cuidei do meu corpo e agora eu estou colhendo o que eu plantei. A doutora falou, você vai ficar bom, não vai sarar assim. Eu falei, não vem com conversa para cima de mim não, doutora, não vem com conversa para cima de mim não. O que eu estou fazendo hoje é colheita do que eu tratei o meu corpo muito mal, dormindo pouco, cuidando um pouco dele. E a doutora falou, mas e você crê que você vai sarar? A senhora verá o que vai acontecer na minha vida. É culpa dos teus pais, é culpa do teu passado, é culpa do presidente, é culpa do prefeito, é culpa da tua família, e vai pôr na culpa em todo mundo. Jesus foi a pessoa que nos dá o exemplo de ter sofrido. Ele se tornou uma pessoa má porque ele sofreu. Ele não deixou o mal que fizeram para ele transformar ele numa pessoa ruim. E é o que nós devemos de fazer. Nós não podemos deixar o mal que as pessoas nos fazem nos transformar em pessoas ruins. Mas se por acaso, infelizmente, isso aconteceu na sua vida, talvez você está pensando assim, mas você não sabe o que eu passei? Você não sabe, eu duvido que você sofreu mais do que Jesus. Concordo, talvez eu não sofri 10% do que você sofreu no teu passado. Eu não sofri 5% do que o meu pai sofreu quando ele era na sua infância. E tem testemunhos variados aí, de irmãos que o pai batia de quase matar, de pisar no pescoço dos filhos, da filha. Eu não passei por isso, passei por dificuldade também, mas não passei por isso. Eu sei que tem gente que sofreu mais do que eu, mas isso não te dá poder e nem autoridade para você se justificar, dizendo assim, não, eu sou uma pessoa desse jeito por causa do meu passado. Irmão Leandro, você está mandando um monte de gente para o inferno, vai se quiser. Jesus veio, ele disse, eu vim por causa dos enfermos, eu vim para quem tem pecado, eu vim para quem está doente, eu vim para livrar o meu povo dos seus pecados. Jesus veio para te curar, Jesus veio para te libertar. E que essa conversinha fiada, que você não tem nenhuma responsabilidade, primeiro passo que nós precisamos ter é reconhecer que sem Jesus nós não podemos nada, independente do teu passado. Jesus disse em João 15, verso 7, se vocês estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vocês, vocês vão pedir o que quiserem e vai ser realizado. Ele falou no 3, sem mim vocês não podem fazer nada. A vara, o galho fora
da árvore, ele seca. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Irmãos, você tem que entender, se você prega bem, se você canta bem, se você está fazendo algo tremendo para o Senhor, não se glorie disso. Isso aí é Jesus em você. Paulo disse, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, porém não fui eu, mas a graça de Deus habitando em mim, a graça de Deus habitando em mim, me capacitou a trabalhar mais do que todos eles. E se você está fazendo coisa errada, o que você acha que está faltando em você? A graça de Deus. Se aquele que faz certo não pode se gabar, aquele que faz errado também não pode ficar imaginando. Mas se faltar a graça de Deus em você, meu irmão, o velho homem em você, em mim e em qualquer outro. Aquele irmão santinho vai virar pecador, aquele pecador vai virar santinho. Por quê? Está cumprindo a palavra de Deus. Não, agora eu vou me alimentar da videira verdadeira. Agora eu vou confiar em Jesus Cristo. Não vou confiar no meu mérito. Não vou confiar na minha força. Eu vou confiar no Senhor. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Uns confiam em cavalos, outros confiam em carro. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Os jovens se cansam e se fadigam, mas nós vamos renovar as nossas forças confiando no Senhor, como a águia. O nosso Deus é socorro bem presente no dia da tribulação. Invoca-me no dia da angústia, eu te ouvirei, te livrarei e tu me glorificarás. Queridos, eu disse para vocês que Deus me disse que essa frase está errada. O teu passado não te define. O Senhor me diz, define sim. Leandro, o que vocês são no presente é determinado pelo vosso passado. Aquele irmão estava andando em santificação por causa do passado dele. E esse irmão estava andando em pecado por causa do passado dele. E daí Deus me disse assim, o teu futuro é determinado no teu presente. Mas o teu presente é determinado pelo teu passado. Irmão Leandro, como assim? Se o teu passado te define hoje, o teu passado não define o teu futuro. O teu passado não define o teu futuro. Como que eu entendo isso, irmãos? A minha vida pode estar vindo de mal a pior até hoje. Mas se hoje eu me posicionar, me ligar na videira, receber Jesus como Senhor e Salvador, me entregar a Ele totalmente, confiar nele, o meu amanhã não está determinado, e amanhã vai ser diferente, porque a partir de hoje, eu vou entrar na presença do Senhor de uma forma diferente. Vamos usar uma frase melhor? O meu passado define o meu presente, mas o meu presente define o meu futuro. Deus pode mudar você. Ele disse, se você me buscar de todo o seu coração, eu vou fazer mudar a sua sorte, porque eu é que tenho pensamentos de paz a vosso respeito e não de mal, assim diz o Senhor. Deus, mas Ele disse, se você passar a me buscar, e buscar de que maneira? Não é de qualquer maneira, de todo o coração, então eu farei mudar a vossa sorte. Mudarei a sua história. Queridos, eu estou dizendo, o irmão pode pensar assim, mas o irmão está se contradizendo. Tem hora que o irmão fala para a gente se responsabilizar e assumir a culpa, e tem hora que o irmão está falando para a gente não aceitar a culpa. Eu estou dizendo para você, reconhece quem você é. Não estou falando que você tem que reconhecer a culpa ou projetar a culpa em alguém. Reconhece quem você é. Eu estou hoje aqui onde eu estou. Responsabilidade minha. Minha responsabilidade. Reconhece quem você é. Se hoje eu prego e vocês sentem algo diferente, é porque o meu passado me definiu dessa maneira. Mas se eu estou pregando aqui e vocês estão dormindo, é porque o meu passado definiu isso. É minha responsabilidade. Se eu estou pregando e você não está sentindo nada da parte de Deus, é porque o que eu fiz no meu passado está determinando isso. É minha responsabilidade, assuma isso. Mas também assuma que você tem um velho homem dentro de você.
E que se você não mortificar ele todos os dias, e se ele ressuscitar, vai sair algo terrível, mas é o teu velho homem. Então não fica se crucificando, dizendo, eu sou um traidor, eu sou infiel, eu não presto, eu não vou mais para a igreja. As pessoas me procuram, Leandro, eu não quero mais ir para a igreja, mas por quê? Porque eu vou para a igreja, mas não consigo parar de tomar cerveja. Irmão Leandro, eu parei de ir para a igreja, porque de vez em quando eu dou umas escapadas com umas mulheres aí. Não é casado não, irmãos, rapaz solteiro. Eu falei, mas você acredita que lá na tua casa, bebendo cerveja, você vai conseguir força para parar de beber cerveja? Lá na tua casa, você acredita que você vai criar força para você parar dessa vida promíscua? De fornicação? Se ninguém te aceitar nas igrejas deles, vem aqui na nossa, aqui eu te aceito aqui do jeito que você é. Eu te aceito, para você ouvir a palavra, para Deus te fortalecer, para Deus te curar, para Deus te libertar, para Deus te restaurar. Porque eu creio na tua mudança de vida. Não te aceito para você vir aqui e continuar nas mesmas práticas. Eu te aceito aqui para eu poder te ajudar, para a nossa igreja poder te ajudar. E tem muitas outras igrejas aí que não vão te expulsar não. Porque eu conheço pastores, homens de Deus aqui nessa cidade, que não vão te expulsar não. Mas não acredita no diabo, o diabo quer que você fique sozinho. Ovelha, irmãos, uma ovelha sozinha é um alvo fácil para o lobo. Ele te afasta do rebanho, te afasta do pastor. Agora você fica um alvo fácil. Não caia na falácia do diabo, na conversa do diabo. Tem vários exemplos que eu posso dar para você. Se você tirar uma brasa do braseiro, do churrasco e colocar do lado, não vai demorar muito tempo, ele já para de ficar incandescente. E vai apagando, apagando, apagando. Mas junta as brasas para você colocar uma pertinho da outra. Ela fica incandescente, ela fica fogo puro. A palavra de Deus diz, não deixai-vos de congregar como é costume de alguns. Estou falando para você, para de trabalhar para você congregar, não estou dizendo isso, irmãos. Mas em você ir congregar e ficar em casa, assistindo às vezes a televisão ou dormindo, vem para a igreja. O diabo, ele não está preocupado se você tem vontade ou não tem vontade. Se ele tiver a chance de destruir você, é com vontade e sem vontade. E às vezes a gente começa com uns argumentos. Hoje eu não estou com vontade de ir para a igreja. Hoje eu não estou com vontade de orar. Hoje eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Eu tenho certeza que a Sara tem que ir para a escola com vontade ou sem vontade. Você tem que ir para o trabalho com vontade ou sem vontade. Mas nas coisas de Deus a gente quer argumentar. Fala para a tua carne. Tem hora que eu falo assim, Leandro, o sangue do Cordeiro te repreende. Levanta dessa cama e vai orar, rapaz. Não é diabo não, não é demônio não. É preguiça mesmo, é o velho homem querendo ressuscitar. Mas a cama está tão gostosa. Mas hoje está frio. Não, hoje você trabalhou demais. Deus quer te alcançar. Busque a Deus com vontade, sem vontade e até ter vontade. Ore com vontade, sem vontade, ore até ter vontade. Estude a palavra com vontade, sem vontade. Mas não estou entendendo nada. Vai estudando a palavra. O fato... Não, se você não entender nada da palavra, pelo menos você não está alimentando a tua carne. A carne não gosta de ler a Bíblia. Qualquer coisa que você faça que mortifica a tua carne, já é lucro. Eu estou orando, não está saindo palavra nada com nada. Alimentando a tua carne, você não está. Eu estou lendo a Bíblia, não estou entendendo nada. Alimentando a tua carne, se você não está. Irmão, se tem um negócio difícil, é o tal de buscar a Deus, irmãos. Difícil porque a carne é fraca para buscar a Deus, está no texto. Como a hora não passa, eu estou orando aqui, a hora não passa. Eu estou lendo a Bíblia, não entendo. Estou lendo a Bíblia, me dá sono. E jejuar então, nem vou entrar nesse assunto. Você que está em depressão, conhece alguém que está em depressão e dificuldade, ele precisa entender. Se essa depressão é física, precisa de médico. Leandro, você é louco? Não, eu sou realista.
Se essa depressão é espiritual, o médico não vai ajudar ele. Só se o médico falar para ele, rapaz, você precisa buscar Deus. Porque tem médico que vê que não é enfermidade, tem médico que tem o Novo Testamento na gaveta. Quando vê que é problema emocional, o médico fala, ó, vamos continuar aqui as terapias, mas começa a ler esse livro aqui. Tem médico que faz isso. É falta de Deus. Mas se o teu caso não é falta de Deus, e você está em depressão, procura um médico. Deixa alguém também maduro espiritualmente te acompanhar. Mas se a tua depressão foi emocional, espiritual, o remédio não vai te ajudar. Mas se você entender quem você é e por que você está nessa situação, você pode sair desse buraco. Se você tem só alimentado a tua carne e não tem alimentado o teu espírito, a chance de você perder o propósito é muito grande. Mas como assim, irmão Leandro? Você está falando de quem não é crente? Não, estou falando para quem é crente nessa noite. Jesus disse assim, em João 15, 16, não foram vocês, não, 16, 15, não foram vocês que me escolheram a mim, mas fui eu que escolhi vocês. Irmão, quando Jesus te escolheu, você era um traia. Quando Jesus me escolheu, eu era um perdido. E você fica se imaginando, ah não, hoje eu pequei e Jesus não me ama mais. Se fosse assim, ele nem tinha te amado lá atrás, porque lá atrás você estava muito pior. Você tinha demônio, você tinha vício, você era adúltero, mentiroso, enganador. E Jesus te amou. Ele nos amou. Ele nos escolheu. Ele decidiu fazer isso. Então tira da tua cabeça que Deus te ama, que Jesus te ama, não é porque você é bonzinho. Isso não te dá o direito de entristecer o coração dele, fazendo coisa errada. Mas não tem nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais. Mas também não tem nada que eu possa fazer para que Deus me ame menos. Você tem que entender isso, que foi Deus que escolheu ao ponto. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus decidiu te amar. Você ainda sendo inimigo dele, filho das trevas. Não tem nada que eu possa fazer para que Deus me ame menos. Não tem nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais. Então por que você fica pondo na tua cabeça? Não, se Deus enviar um anjo do céu, e esse anjo mandar eu sentar na cadeira, e eu sentar aqui, e ele colocar eu na minha cabeça no colo dele, e fazer um cafuné na minha cabeça, daí eu sei que Deus me ama. Se chegar um profeta de Deus hoje aqui, e colocar a mão na minha cabeça e falar, assim te diz o Senhor, você não pediu para me falar contigo, eu estou falando contigo nessa noite, não, agora eu sei que Deus me ama. Para com isso, meu irmão. Você tem que entender pela fé, Deus me ama porque Ele quis me amar. Satanás, sai da minha frente, diabo. Não é pelo meu sentimento que Deus me ama. Deus está comigo, não é porque eu sinto que Ele está comigo. Ele prometeu, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Não é quando você me sente, diácono Paulo, que eu estou com você. É porque eu sou fiel, é porque eu sou fiel. Eu prometi que eu vou estar com vocês todos os dias. Que tem de gente, as pessoas me procuram, Deus me revela. Um dia eu fui numa clínica, no centro de recuperação, e eu percebi um jovem lá tocando. Perguntei, quem é esse jovem? Ah, esse jovem caiu nas drogas, está aqui se recuperando, é um grande maestro, pensa, um rapaz que toca violino, toca isso, toca aquilo outro. Eu falei, esse rapaz, ele não tem convicção que Deus ama ele, mas ele não tem coragem de falar isso, e nem tem para quem falar isso. Meu amigo falou, mas como você sabe disso? Porque Deus me mostrou. Fez o tratamento, passou pouco tempo, caiu nas drogas. Meu amigo, Leandro, vamos procurar aquele rapaz nas ruas, vamos procurar ele. Achamos ele. Nas favelas, nos lugares lá. E depois, meu amigo falou, Leandro, lembra aquele dia que você falou? Que aquele rapaz não tinha convicção que Deus amava ele? Ele confessou isso para mim, chorando. Deus não me ama, porque se Deus me amasse, Ele tinha provado para mim de alguma maneira que Ele me ama. Tinha mandado um anjo do céu, alguém para me ajudar. O que tem de gente assim, irmãos, que não tem fé para crer no que está escrito, para assumir essa verdade que Deus te ama. Você acha que eu não queria, irmão, que aparecesse aqui, nem o Gabriel, o Miguel, vem cá, Leandro, deita aqui no meu colo, vou fazer um cafuné na tua cabeça. Você é igual Daniel.
amado de Deus. Você acha que eu não queria ouvir isso, irmão? Você acha que eu não quero que alguém chegue aqui e diga assim, meu servo, é assim te diz o Senhor, eu tenho visto a tua vida, eu vou fazer isso, aquilo, outro, não tenha medo de ninguém. Você acha que eu não quero ouvir isso? Mas se eu depender disso, meus irmãos, quando nós passamos pelo deserto, os profetas desaparecem. Deus fala com todo mundo na igreja, mas quando chega em você, pula você e profetiza para o outro. Anjo não vê mais nem visão. Parece que entraram em greve lá no céu, não desce mais nenhum na tua casa. O justo viverá pela fé. Deus disse que me ama. Deus disse que se eu passasse pelo fogo, Ele estaria comigo. Deus disse que se eu passasse pelas águas, Diácono Paulo, Ele estaria comigo. Ele disse, filho, não temas, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu que te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. Não temas, não temas. Lá em Josué 1:8, sede forte, seja corajoso, seja forte. Levanta e fala assim, eu mesmo sem sentir a presença de Deus, eu mesmo sem ter vontade de buscar Deus, eu vou buscar Ele. Irmão Leandro, você tem base bíblica para isso? Tem alguém na Bíblia que teve essa ousadia? 1 Samuel fala de Ana, esposa de Eucana. O maior sonho do coração dela era ter um filho. Vou resumir o tempo, irmão, a mensagem que o tempo não dá, irmãos. Vocês podem ler a Bíblia na tua casa. Se você conhece o texto, melhor para mim. Essa mulher estava atribulada. O marido dela dava de tudo, de melhor para ela. Se fosse hoje, o melhor carro, a melhor casa, a melhor comida, a melhor roupa, a melhor manicure e pedicure. E ela parou de comer, não tinha mais vontade de comer. O texto diz que ela não sorria mais. Me fala para mim, esse sintoma é de quem? Quem não tem mais vontade de comer? Não tem mais alegria? Não sorri mais, não é sintoma de quem está em depressão? E ela chorava, e a concorrente dela ainda humilhava ela, deixava ela mais atribulada. Mas um dia, ela entendeu, não interessa se eu estou em depressão, não interessa se eu estou sendo humilhada, não interessa se a minha alma está angustiada até a morte. Existe alguém que pode me socorrer, existe alguém que vai ouvir a minha voz. Ela foi até o Senhor. O texto diz que ela começou a orar, e ela tinha mais lágrimas do que palavras para dizer, parecia que estava embriagada. O sacerdote viu ela chorando. Filha de Belial, filha do diabo, não tenho o que fazer, vem aqui. Não, eu não estou embriagada, meu Senhor. Não estou meio como filha das trevas, eu estou com a minha alma triste. E o sacerdote entregou a palavra profética para ela, que Deus te conceda aquilo que você tem pedido para Ele. O texto diz que ela voltou a sorrir. O rosto, mas ela recebeu o filho, ela engravidou naquele momento. Você pode voltar a sorrir, mesmo não tendo o teu sonho realizado. Mas o que fez ela sorrir? Ela acreditou na palavra de Deus. Ela acreditou na palavra do profeta. Se você crê nessa palavra, você vai sair daqui hoje, ou na sua casa, dizendo, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu posso voltar a sorrir, eu posso voltar a sorrir, eu posso voltar a comer, eu posso voltar a viver. Deus vai fazer um milagre na minha vida. Ela continuou estéril, sem filho. O texto diz que ela já chegou em casa, já foi comer. Mas ela continuou sem a bênção, irmãos. Mas pouco tempo depois, porque ela creu, porque ela esperou, ela engravidou. Um homem qualquer, um homem não muito falado, na boca de quem não conhece, mas na boca de quem conhece a palavra de Deus. Um dos maiores profetas que já existiu. O filho dela foi Samuel. Um homem que, misericórdia, vou ficar a noite inteira falando desse homem aqui. Foi o filho que Deus deu para ela. Deu qualquer coisa para ela? Deu um mocorongo para ela? Não, deu um filho que fez história. E que até hoje a palavra que Ele deixou através do Espírito Santo alcança os nossos corações. Se você tivesse me perguntado se tem texto bíblico que mostra alguém em depressão e buscando ao Senhor, meu irmão, você tem que entender, você não precisa ter vontade para buscar a Deus. Busque a Deus com vontade e sem vontade. Não importa quem você é, não importa o que você fez. O importante é você decidir. Deus, eu quero voltar a sorrir.